né? Muitos analgésicos opioides, eles têm tolerância. O que é tolerância? Vejam só, nessa faixa, nessa concentração aqui, o paciente vai sentir dor, tá bom? Se ele tem uma concentração de opioide aqui em cima, significa que ele tem alívio da dor. Se ele tem uma concentração de opioide aqui embaixo, significa que ele tem uma piora da dor, tá certo? Então, com o passar do tempo, nós temos uma diminuição do efeito do opioide, mesmo se a dose permanecer a mesma. Então, vejam que essa primeira dose ele tinha um determinado grau de analgesia, nessa segunda dose, o grau de analgesia diminuiu ainda mais, e cada dose na sequência, nós podemos ver que não só o nível de analgesia diminui, como o tempo que ele passa sentindo dor aumenta. Ele passa mais tempo sentindo dor e cada vez menos tempo com efeito analgésico. Então, o efeito vai sendo diminuído exatamente porque o paciente vai começando a ter tolerância ao medicamento. O que é tolerância? Tolerância é a redução dos efeitos farmacológicos. O desenvolvimento da tolerância é rápido. Ele leva aí de 12 a 24 horas aproximadamente. E ele é resultado de dois mecanismos diferentes. Um mecanismo mais agudo, que acontece quando a redução do AMP cíclico ela é lenta. O que acontece, gente? Só para a gente... Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor isso, mas só para a gente entender um pouco mais essa relação com o AMP cíclico. Quando a morfina se liga no receptor Mi, por exemplo, ele vai produzir uma alteração intracelular que o resultado final é a redução do AMP cíclico. O objetivo na qual a morfina produz analgesia é com a redução do AMP cíclico. Ele vai reduzir o AMP cíclico. Com o tempo, a morfina vai reduzindo cada vez menos o AMP cíclico. Então, o AMP cíclico vai ficando cada vez mais tempo na sua concentração normal. Ele vai tendo esse potencial de reduzir cada vez menos o AMP cíclico. Por isso que ele vai tendo tolerância, sem um efeito agudo. Do ponto de vista crônico, o mecanismo é um mecanismo de dessensibilização e interiorização dos receptores. Ou seja, a célula que está sendo estimulada o tempo todo, até como forma de se prevenir da exaustão celular, o que é que ela faz? Ela endocita, ela recolhe os receptores extracelulares, os receptores de membrana, para que eles não sofram novamente uma ação dos opioides. E aí, obviamente, quando ela recolhe esses receptores, nós teremos uma diminuição na ação farmacológica. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Vamos tentar entender como é que funciona essa questão da tolerância, que é o efeito agudo, tá bom? Efeito agudo. Então, nós temos aqui, ó, receptores opioide, por exemplo, a morfina, né? Se a gente exemplificar como a morfina, é o receptor opioide. Morfina se liga em receptor Mi e vai fazer o quê? Vai estimular. Ele é um agonista, né? E quando ele estimula o receptor Mi, o que é que eu falei? Ele vai reduzir AMP cíclico. Mas ele vai reduzir AMP cíclico como? O AMP cíclico não é resultado dessa enzima aqui, adenilato ciclase. Então, ele vai inibir a adenilato ciclase com a inibição dessa enzima, que é a enzima que vai sintetizar o AMP cíclico. O produto vai ser o quê? Redução do AMP cíclico. E a redução do AMP cíclico significa o quê? Analgesia, certo? É isso que nós vamos esperar quando houver a diminuição do AMP cíclico, analgesia. Só que o que acontece é que quando o AMP cíclico diminui, o AMP cíclico, ele na verdade, para ele funcionar bem, ele precisa inibir outras cascatas, outras vias metabólicas. E uma das vias metabólicas que ele inibe é a via da proteína quinase C. Então, ele inibe a proteína quinase C. Só que quando o AMP cíclico diminui sua concentração, indiretamente ele diminui essa inibição, ou seja, há um estímulo para a via da proteína quinase C. E a proteína quinase C vai fazer o quê? Olha que ironia, gente, o destino. A proteína quinase C ela vai estimular a adenilato ciclase. Então, quanto mais o analgésico opioide se liga no receptor Mi,
consequentemente inibe a adenilate-ciclase, consequentemente diminui as concentrações de AMP cíclico. Quanto mais isso acontece, mais proteína quinase C é produzida, e quanto mais proteína quinase C for produzida, maior o estímulo para induzir o efeito da adenilate-ciclase. Então, nós temos aqui um efeito que, quanto menor a atividade da adenilate-ciclase, no final, essa atividade vai ser ainda maior. E aí nós temos o efeito reduzido, aquela analgesia que antes era bem potente, porque nós tínhamos uma redução do AMP cíclico. Com o tempo, nós vamos ter uma analgesia menor, porque a adenilate-ciclase vai voltar a funcionar normalmente. E vejam só, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de síndrome de abstinência, mas olha, aqui nós temos a adenilate-ciclase diminuída, né, que é o efeito analgésico dele, e aqui nós temos o aumento da proteína quinase C. Você já pode imaginar, então, que quando a gente retirar esse opioide, isso aqui vai voltar a funcionar e isso aqui vai continuar alto. Ou seja, nós vamos ter duas fontes para ativação da adenilate-ciclase. E a adenilate-ciclase funcionando a todo vapor, como você já pode imaginar, vai resultar em quê? Mais dor para o paciente. Vai resultar em todas as reações adversas da síndrome de abstinência. Vamos ver agora o efeito crônico, né? Esse é o efeito agudo, isso aqui acontece em pouco tempo. O paciente está usando 24 horas, 36 horas, 72 horas depois, o efeito começa a diminuir em função disso aí, dessa retroalimentação. O efeito crônico acontece quando a gente tem aqui o opioide agindo no seu receptor, né, toda aquela cascata de adenilate-ciclase, AMP cíclico que a gente viu, como forma de proteção, né, essa célula, ela está, esse neurônio nesse caso aí, ele está sendo ativamente funcionando, ou seja, toda essa cascata ela vai estar funcionando de forma muito exacerbada. O que é que esse neurônio vai fazer? Ele vai promover a endocitose. O receptor que antes estava disponível para ligação para o opioide, depois de algum tempo, né, e por isso que ele é um efeito crônico, depois de algum tempo, para prevenir esse estresse produzido pela via metabólica, ele retém, ele esconde o receptor dentro da célula. Aí, quando o opioide chegar aqui, ele não vai encontrar o receptor e, consequentemente, ele não vai produzir ação analgésica nenhuma. Então, com o tempo, nós temos também uma diminuição da ação farmacológica, da ação analgésica, em função desse processo aí de dessensibilização e endocitose do receptor. Bom, e aí a analgesia, ela evidentemente diminui a necessidade de aumentar a dose do opioide para ter o mesmo efeito farmacológico. Grau de tolerância elevado. O que é que significa grau de tolerância elevado? Significa que muito rapidamente aquele efeito ele diminui. A necessidade de um aumento da dose para que o efeito seja o mesmo anterior. Então, a analgesia é um desses efeitos que tem um grau de tolerância elevado. Ou seja, rapidamente o paciente que usava um analgésico ele vai voltar a sentir dor. Precisa de uma dose maior, precisa de uma dose maior e assim por diante. Outros efeitos também que tem um grau de tolerância elevado é euforia, confusão mental, sedação, ou seja, o paciente no início começa a ter muito sono, mas depois essa sensação de sono diminui. Felizmente, depressão respiratória é um desses efeitos também que tem grau de tolerância elevado, antidiurese, náusea e vômitos e supressão da tosse. Grau de tolerância moderado, bradicardia. Então, o paciente começa a ter bradicardia, ele rapidamente, esse efeito da bradicardia, ele não desaparece. Mas com pouco tempo, ele vai desaparecer. E tem também os efeitos que são mínimos ou às vezes até ausentes. Miose, é o que eu falei, todos os analgésicos opioides vão produzir miose, e esse efeito ele não desaparece, ou quase não desaparece, né? Diminui muito pouco. Então, se o paciente, não estou usando o opioide, mas se ele tem miose, há uma chance muito grande dele continuar usando. Constipação, também um efeito que tem um grau de tolerância muito baixo, e ele pode causar também convulsão.